TV Sertões Brasil, hoje estamos aqui no cartório eleitoral com Sidney Francilino, chefe de cartório, e a gente vai poder hoje, através de Sidney, saber as principais mudanças de acordo com a legislação eleitoral para esse ano de 2024 com relação às eleições municipais. Boa noite, Sidney. Boa noite, Erivaldo, bom dia a todos que nos assistem, o pessoal que acompanha o canal Sertões Brasil. É uma satisfação mais uma vez estar de volta aqui trazendo orientações, recomendações e comunicado da Justiça Eleitoral sobre principalmente a propaganda eleitoral. Como é de conhecimento, Erivaldo, a eleição ela tem fases e agora nós estamos na fase da propaganda eleitoral. Então é importante que a Justiça Eleitoral esclareça o eleitorado, principalmente o eleitorado, mas também os candidatos, do que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. E eu trago aqui um assunto que é recorrente no nosso interior. As pessoas que têm um carro, que tem um som, que tem um paredão, ou no porta-malas do carro tem um som, e eles acham que por ter aquele som, estar num local de diversão, eles podem colocar o som do seu candidato de preferência. Isso é proibido. A legislação eleitoral ela proíbe o uso do carro de som se não for para sonorizar um evento de campanha. Exemplo. Um candidato A, ele está numa comunidade rural fazendo uma visita. Naquele local da visita, pode-se ligar o som com as músicas do candidato, porque estão no evento de visita e aquele carro de som parado naquela localidade que ele está fazendo a visita, pode. O carro de som ou o seu som está numa carreata ligado com o som, com a música do seu candidato, pode. Alerta para o que ocorre muito. Você vai se divertir com os amigos, está lá o carro de som, ouvindo seu som, aí diz, fulano, botem a música do meu candidato. Isso não pode, isso é proibido, porque o carro de som, de forma isolada, ela é vedada pela legislação eleitoral. O eleitor está lá com o candidato na zona rural, né? E aí mais próximo tem um bar, né? De repente ele se dirige com o paredão para lá. Não pode, né? Não, se, por exemplo, terminou a visita àquela comunidade e ele não está mais em ato de campanha. As pessoas estão apenas se divertindo naquele bar. Não pode. O carro de som não pode. O carro de som é exclusivamente para sonorizar o evento de campanha. Seja carreata, seja passeata, seja visita e o carro de som na localidade da visita. O que gera muita confusão do eleitorado é o seguinte. Aqui em Luiz Gomes, em Major Salles, em Paraná, e José da Penha, foi decidido que isso vai ser em dias alternados. Aí as pessoas que têm som, eles acham que podem, naquele dia, porque é o dia dele de fazer campanha, ele pode sair na rua com as músicas do seu candidato, ele pode ir para os bares fazer aquele esquenta com as músicas do seu candidato, e não pode. Repito, o carro de som é único e exclusivamente para sonorizar o evento de campanha. Importante, nas redes sociais, já ocorreu aqui em Luiz Gomes, melhor dizendo, em município, da 42ª Zona Eleitoral, divulgação de enquetes em período vedado. Como assim? Do dia 1º de janeiro ao dia 15 de agosto, há uma liberalidade para o uso de enquetes nas redes sociais. Você pode ir lá no seu perfil e dizer, olha, qual é o candidato que você vota? A, B ou C. A partir do dia 16, a enquete não é mais permitida. Ela é proibida e pode gerar multa para a pessoa que divulgar essa enquete. Outra coisa importante, questão de pesquisas eleitorais, pessoal. Uma pesquisa eleitoral, ela só pode ser divulgada se ela for registrada no TRE e no TSE, ou no TSE. Pesquisa que não é registrada ou pesquisa fraudulenta que for divulgada, ela pode gerar uma multa entre R$ 53 mil e R$ 106 mil. Então, toda a atenção quando for divulgar algo relacionado à pesquisa. Isso é muito importante. O que muda mais, Sidney, com relação a essa nova lei? Tem muita mudançazinha, não é? Coisas pequenas, mas que faz grande diferença. Eu trago aqui uma que é muito usada, as pessoas usam jingles com paródias de artistas. Por exemplo, músicas muito famosas, eles usam. Só pode ser usada essas paródias e esses jingles com música de artistas se houver uma autorização. E essa autorização ela tem que ser expressa. A questão dos direitos autorais, né? Justamente. Isso é uma novidade para as eleições de 2024. As eleições municipais. Na eleição municipal de 2020 não tinha esse regramento, não tinha essa regra, mas agora tem. O uso de paródia só é permitido com
a autorização expressa do artista proprietário da obra. Muito bom. Aqui conversando com Sidney Francilino, tirando algumas dúvidas com relação a esse pleito eleitoral de 2024. Sidney, eu acho que outra coisa que fica assim na cabeça das pessoas, a questão da propaganda. Eu tenho um carro de som e o carro de som não está registrado. No dia do comício do meu candidato, eu posso fazer essa publicidade? O uso de carro de som na propaganda eleitoral não há nenhuma restrição do ponto de vista eleitoral. A propaganda eleitoral ela é uma liberdade do candidato. Se um eleitor ele tem um carro de som e ele quer fazer aquela publicidade, aquela sonorização num evento, carreata, passeata, enfim, qualquer evento que for, no evento, não há problema. Agora, o que é que ocorre? Que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Se o carro ele não está com a documentação em dias, a questão de poder circular, aí essa fiscalização é por parte da Polícia Rodoviária Estadual ou Polícia Rodoviária Federal. Mas a questão de não há nenhuma vedação ao uso de carro de som do particular no evento que está sendo realizado por outro. Mas eu digo anteriormente, o comício, por exemplo, é amanhã, eu já saio hoje com a música do meu candidato, convidando o pessoal. Entendi. Não, isso aí é verdade, Erivaldo. Só é permitido o carro de som no evento, propaganda eleitoral, e aqui em Luiz Gomes e nos outros 3 municípios da zona serão em dias alternados. Por exemplo, teve uma coligação que começou no dia 16, ele fez a propaganda no dia 16, no dia 17 é a outra, o outro candidato pode fazer algum evento de campanha, mas apenas aquela visita silenciosa, sem movimento, sem nenhum evento maior, apenas a visita ao eleitor, que a gente não é como proibir a propaganda nesse sentido. A preocupação maior do nosso juiz eleitoral com relação a tudo isso? A preocupação de Dr. Ítalo, inclusive ele já deixou claro nas suas decisões, em várias representações aqui em Luiz Gomes e em José da Penha, é que o candidato ele tem a liberdade para fazer a propaganda eleitoral, seja a propaganda convencional, seja na internet. Agora, ele não tolera excessos. Um exemplo claro, a questão do uso das redes sociais para defamar candidato A ou candidato B. A gente sabe que na propaganda eleitoral existe uma tolerância maior do que existe nas relações particulares. Por exemplo, um candidato ele pode criticar o outro. Agora, ele não pode extrapolar para usar de notícia sabidamente falsa, a nossa famosa fake news, para denegrir a imagem do outro candidato. Então, as decisões do Dr. Ítalo têm sido muito cristalinas. A propaganda eleitoral ela tem uma liberdade, mas essa liberdade vai até onde começa o direito do outro. Isso também é aplicado em relações particulares e na justiça eleitoral ela tem uma tolerância maior, mas essa tolerância para nesse uso de notícias sabidamente falsas. A gente sabe que aqui na nossa região, nessas cidades pequenas, o povo se envolve muito na política. Isso já também está no Brasil inteiro, né? Não é mais só nas cidades pequenas, antigamente era assim, mas a gente tem visto que tem se polarizado bastante, né, a questão política. Com relação ao eleitor, ao candidato A, que se sentiu prejudicado pelo candidato B, pelo próprio eleitor, que às vezes conversa demais na rede social, no grupo de WhatsApp, não é? Como é que a justiça lidar com isso? Em quanto tempo esse processo é visto? É coisa rápida ou fica para depois da eleição? Como é? A justiça eleitoral ele tem vários mecanismos jurídicos para tratar dessa demanda. Por exemplo, quando nós estamos diante de uma propaganda eleitoral irregular, existe o poder de polícia do juiz. O juiz pode determinar de ofício que aquela propaganda seja retirada. Se há uma ofensa grave à honra do outro candidato, existem representações de que o candidato pode representar o outro e essas representações têm um prazo. Por exemplo, se entras com a representação contra o candidato, o prazo é 2 dias para o candidato responder, ou seja, apresentar a defesa. Depois que apresentar a defesa, o Ministério Público também tem um prazo de 1 dia para apresentar o parecer. E o juiz tem 1 dia para julgar, ou seja, o trâmite ele é um trâmite muito célere nessas representações. Agora, quando é uma representação que a gente chama de ou representação especial ou uma AGE, que é uma investigação maior, aí o prazo é mais alongado. Por quê? É preciso analisar as provas com mais cuidado. Não há uma celeridade tão grande como há numa representação apenas da questão de propaganda.
Há um prazo para produzir prova, vão debruçar sobre essas provas, analisar tudo. Por isso é que é um pouco mais, não é tão célere quanto a representação sobre propaganda. Dessa mesma forma incide o eleitor do candidato A denegriu a imagem do candidato B, é a mesma coisa ou não? Sim, sim. Por exemplo, se houve uma ação por parte do eleitor, o eleitor vai ser representado, pode ser representado, melhor dizendo. Quer acrescentar alguma coisa a mais? Sim, Erivaldo, gostaria de agradecer o espaço que você sempre dá na sua TV e a todos os que nos assistem e dizer que a Justiça Eleitoral está à disposição para esclarecer as dúvidas do eleitorado e dos candidatos. Estamos sempre à disposição para que o eleitor ele seja o mais informado possível sobre os processos de escolha dos candidatos. Agradecer aqui a Sidney Francilino, ao juiz eleitoral, a todos que trabalham aqui no cartório eleitoral, 42ª Zona, correspondente a Luiz Gomes, Major Salles, Paraná e José da Penha, pela oportunidade dos esclarecimentos, as pessoas que tiram as suas dúvidas, e fica aqui mais uma vez o espaço para você fazer algum agradecimento ou acrescentar algo. Erivaldo, dizer ao povo dos 4 municípios que integram a zona, dizer que a Justiça Eleitoral, ela não só ela é transparente quando ela mostra ser o quanto transparente possível. Isso o doutor Ídlio tem deixado muito claro isso, que a lei vai ser aplicada. A lei de ação vai ser aplicada e vai ser aplicada para todos. Então, dizer ao eleitor, se tem dúvidas sobre o que pode e o que não pode, cautela, principalmente nas divulgações de suas postagens. E dizer que a Justiça Eleitoral continua à disposição para esclarecimentos. Mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos.